Naquela noite, a chuva não caía. Ela desabava como se o céu estivesse lavando a própria alma. As gotas batiam no para-brisa com força, ritmadas como um tambor de guerra, enquanto Alan seguia pela BR-163, com os olhos cansados e a alma ainda mais pesada. Já era quase meia-noite quando ele parou num posto de estrada, um daqueles perdidos entre o nada e o lugar nenhum, só para tomar um café ralo e espantar o sono. Estava acostumado com a solidão da estrada, mas naquela noite, algo parecia errado. E foi ali, sob a marquise enferrujada, iluminado pela luz amarela de um poste que piscava, que ele viu. Do outro lado do pátio, encostado ao lado de uma carreta-tanque, estava ele, o caminhão. Não era parecido, era o mesmo. A cabine amassada do lado esquerdo, o para-choque arranhado, a pintura meio desbotada em vermelho e branco, e a buzina. Aquela buzina grave, inconfundível. A mesma que ele ouvira minutos antes do mundo desabar. Alan congelou. O coração batia, como se quisesse rasgar o peito e fugir. Aquilo não fazia sentido. Aquele caminhão havia sido dado como perda total no acidente que matou sua esposa e sua filha. Era impossível estar ali. Impossível, mas real. Ele deu alguns passos hesitantes, aproximando-se. As placas batiam. Os detalhes batiam. Tudo nele dizia: sou o mesmo. E enquanto Alan encarava aquela máquina fantasma, o motor deu partida sozinho. As luzes se acenderam. A buzina soou mais uma vez. Aquele som que agora parecia zombar da dor dele. O caminhão começou a se mover lentamente, como se deslizasse pelo asfalto molhado. Alan correu, gritou. Mas ele sumiu estrada adentro, engolido pela escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Mas esteve. Ele viu. Ele ouviu. E a partir daquele momento, Alan sabia. A estrada ia revelar segredos que ele nunca quis desenterrar. A mente de Alan girava feito roda presa na lama. O caminhão, aquele maldito caminhão, era o mesmo. E bastou vê-lo desaparecer para abrir uma ferida que ele lutava há anos para manter costurada. Enquanto voltava para o volante, ainda atordoado, sua cabeça mergulhou num passado que ele nunca superou. Só engoliu seco e enterrou sob toneladas de silêncio. Fazia 7 anos. Era um domingo. A esposa, Helena, e a filha, Isadora, tinham ido encontrá-lo numa parada em Cuiabá. Era o aniversário da menina, 7 anos. Levaram bolo, levaram alegria e foram embora levando tudo de volta, menos o pai. Meia hora depois, a notícia chegou. Um caminhão roubado em fuga entrou na contramão e acertou o carro delas de frente. Alan correu para o hospital, mas o que viu não se apaga nem com o tempo nem com reza. Helena morreu na hora. Isadora foi internada. Ficou 3 dias na UTI, mas o coraçãozinho cansou de lutar. Alan viu o caixão duplo ser lacrado. Viu os dois descerem juntos no mesmo buraco. E naquele dia, junto com elas, enterrou uma parte dele que nunca mais voltou. Ele largou tudo. A casa, os amigos, a cidade. Só ficou com o caminhão. Um modelo antigo, já cansado, mas que era tudo que restava. A estrada virou fuga. Dormir passou a ser luxo. Viver, um castigo. E desde então, não houve dia sem dor, nem quilômetros sem saudade. Quando Alan viu aquele caminhão novamente, a memória rasgou como lona velha. Não era só o medo, era a culpa, era o luto, era o passado gritando na buzina de um fantasma. E foi esse passado que agora começava a correr lado a lado com ele pela BR-163. Alan não sabia se era loucura, castigo divino ou algum jogo cruel da vida. Mas uma coisa ele sabia. Aquilo não ia terminar com ele virando o rosto. Não dessa vez. Porque agora, pela primeira vez em 7 anos, ele não estava só fugindo da dor. Estava indo de encontro a ela. Naquela manhã, a neblina ainda lambia o asfalto quando Alan retomou a viagem. O que deveria ser só mais um trecho até o Pará, agora parecia uma estrada viva. Como se a BR-163 tivesse olhos, sussurrasse segredos nos ouvidos dele. E não demorou. Apenas alguns quilômetros depois, no espelho retrovisor,
surgiu de novo. O caminhão. Longe, pequeno, mas impossível de confundir. Quando Alan olhou pela segunda vez, ele já não estava lá. Parou o caminhão no acostamento. Desceu, rodou em volta, procurou. Nada. Como se fosse miragem. Mas o rádio chiou. Um chiado seco, arranhado. E depois, uma voz infantil, quase inaudível. Papai? Alan paralisou. Papai, cadê você? O rádio emudeceu. Só o som da respiração pesada dele dentro da cabine. Nos dias seguintes, os sinais se multiplicaram. Fotos antigas da família começaram a aparecer no para-brisa, como se fossem deixadas ali durante a noite. Certa vez, uma delas mostrava Isadora em frente ao jardim de casa, segurando um desenho, o mesmo que desapareceu no dia do velório. Alan não contou para ninguém, nem ele sabia se estava enlouquecendo ou se havia algo mais. Começou a dormir com uma faca ao lado. Desconfiava de tudo, de todos. Certa noite, no meio de uma serra, o farol alto de um caminhão surgiu no retrovisor. Era ele. Alan pisou fundo, mas o veículo parecia brincar. Ora se aproximava, ora desaparecia em curvas impossíveis. A tensão virou companheira. O silêncio da estrada, antes tão familiar, agora parecia o prelúdio de algo terrível. E assim, dia após dia, quilômetro após quilômetro, Alan foi sendo engolido por uma dúvida corrosiva. Aquilo era real? Era um fantasma? Ou era alguém, vivo, tentando enlouquecê-lo? A mente dele já não separava mais o que era lembrança do que era assombração. E o que antes era apenas um reencontro inexplicável, agora se tornava uma caçada, onde ele não sabia se era o caçador ou a presa. As noites viraram armadilhas. A cada curva, Alan esperava ver os faróis surgindo como olhos demoníacos cortando o escuro. E eles vinham. Sempre vinham. Primeiro como reflexo, depois reais. O caminhão fantasma não o deixava. A perseguição era constante e estranha. Às vezes, o veículo aparecia na frente como se guiasse Alan. Outras, surgia no retrovisor, piscando os faróis como se tentasse se comunicar. Em uma madrugada silenciosa, na altura de uma ponte sobre o rio Telespires, o caminhão surgiu de novo. Buzinou 3 vezes. A mesma sequência que ele ouvia nos sonhos desde o acidente. Alan gelou. O som da buzina parecia vir de dentro dele, como um eco de outro mundo. A perseguição ganhou corpo. Em certo ponto da estrada, o caminhão forçou Alan a sair da pista. Ele desviou por pouco. O pneu dianteiro pegou no acostamento e quase tombou a carga. Parou com o coração aos pulos. Saiu da cabine com a arma em punho, as mãos trêmulas. O caminhão sumiu. Nenhum sinal, nem marca de pneu, nem barulho, nem farol no horizonte. Era como se ele só existisse para Alan. O medo se transformou em raiva. Ele gritou, esmurrou o para-choque do próprio caminhão, perguntou ao vento o que aquilo significava. A resposta veio em forma de silêncio. E na estrada, o silêncio sempre diz mais do que 1000 palavras. Foi nesse momento que Alan decidiu. Não ia mais fugir. Ia descobrir quem, ou o que, estava por trás daquela assombração. Era hora de parar de correr e começar a caçar. Porque se o inferno tinha subido a estrada, ele estava pronto para guiar até o fim. No fim de tarde seguinte, Alan parou numa vila quase fantasma no interior de Novo Progresso, para trocar um pneu estourado. O borracheiro era um senhor calado, de barba grisalha e olhar desconfiado. Mas quando Alan, sem pensar muito, descreveu o caminhão que o seguia, algo no rosto do velho mudou. Ele largou a chave de roda devagar e perguntou em tom sério. Esse caminhão aí é vermelho e branco, cabine torta, buzina grave? Alan confirmou. O homem assentiu como quem já sabia. Já vi ele antes, mas não é o que você pensa. O borracheiro contou o que sabia. Anos atrás, uma quadrilha de roubo de cargas desmontava caminhões batidos, refazia a lataria, falsificava chassis e os usava como fantasmas para não levantar suspeita. Um dos modelos que remontaram era justamente aquele. Um caminhão que se envolveu num acidente fatal.
Alan sentiu o chão sumir. O caminhão que matou sua família não era só um veículo. Era parte de uma rede de crime. Talvez nunca tenha sido um acidente. Talvez tenham sido alvo. O borracheiro ainda disse que esse caminhão apareceu pela última vez carregando carga ilegal perto da divisa com o Pará. Alan saiu dali com a certeza de que algo muito maior estava em jogo. O fantasma tinha carne, osso e um passado sujo. Agora, mais do que nunca, ele precisava de respostas. E não ia parar até encontrar cada maldito envolvido. Alan passou a noite encostado em um posto abandonado, traçando mentalmente o plano. Se aquele caminhão era mesmo parte de uma operação criminosa, ele precisava agir com inteligência. Já tinha sofrido demais. Agora, era hora de virar o jogo. Sabia que no quilômetro 711 da BR-163 existia um túnel velho, desativado por causa de deslizamentos, isolado da rota principal. Era o lugar perfeito. Sem saída, sem iluminação, sem testemunhas. Um lugar onde os fantasmas não teriam por onde escapar. Ele abasteceu, revisou os freios, carregou o celular e deixou uma mensagem anônima para a PRF, avisando que algo grande poderia acontecer ali nas próximas 24 horas. A polícia poderia não acreditar, mas se aparecessem, ele teria reforço. Na madrugada seguinte, com o céu escuro e o nevoeiro denso, Alan seguiu para o ponto combinado. Estacionou de maneira que seu caminhão bloqueasse a entrada do túnel. Montou armadilhas simples com pregos em cruz e cordas de arame. Pegou a espingarda antiga que guardava há anos e esperou. O silêncio era tão absoluto que dava para ouvir os próprios batimentos. Por um momento pensou em desistir. Pensou em sua filha, na voz dela no rádio, na última vez que a abraçou. A dor voltou como um soco. Mas ele não chorou. Só apertou o gatilho devagar, testando a arma. Estava pronto. 2 horas depois, os faróis surgiram na curva. Era ele. O caminhão vermelho e branco deslizava pela estrada, como se já soubesse onde Alan estava. Não reduziu. Não hesitou. E mesmo com tudo pronto, Alan sentiu o medo voltar. Mas desta vez ele não ia correr. Desta vez era o passado que ia ter que parar. O som da buzina soou como um grito do além. O momento tinha chegado. O caminhão acelerava. O motor rugia alto, feroz, ecoando nas paredes do túnel. Alan saiu da frente no último instante e disparou o primeiro tiro contra os faróis. O veículo parou com um tranco, quase colidindo com o bloqueio. 2 homens armados saltaram da cabine, sem saber de onde vinha o ataque. Alan se escondeu entre as sombras, respirando pesado, coração disparado. Esperou o momento certo e disparou de novo, dessa vez para o alto. Os bandidos se jogaram no chão, assustados. Um deles tentou correr pelo mato. Alan pegou o rádio e ativou o botão que havia deixado preso com fita isolante. O sinal foi enviado. A PRF, se tivesse levado a denúncia a sério, já estaria a caminho. Os minutos seguintes foram pura tensão. O outro homem gritava ordens, mas Alan não recuou. Em determinado momento, um dos pneus do caminhão explodiu. Pegara nos pregos. A fuga estava comprometida. Aproveitando a distração, Alan correu e bateu seu próprio caminhão de lado contra o deles, travando a carreta entre a parede do túnel e sua cabine. O choque fez o som ecoar como trovão. A poeira subiu, e quando os bandidos tentaram escapar, por trás da carga, foram surpreendidos pelas luzes vermelhas que cortaram o escuro. Sirenes. A PRF chegou com tudo. Gritaria, armas apontadas, vozes de comando. Os criminosos se renderam. Alan ficou parado, apoiado no para-choque, ofegante. Pela primeira vez em anos ele sentiu algo diferente. Não era paz, mas era o começo. O começo do fim. A polícia fez a varredura. Descobriram que o caminhão estava carregado com defensivos agrícolas roubados, produto que renderia milhões no mercado negro. Também encontraram documentos falsificados, radiocomunicador, placas frias. Mas o que Alan queria estava no baú. Quando os policiais abriram a porta traseira, ele sentiu o mundo parar. Lá dentro,
Entre caixas e lonas, estavam itens que não deveriam estar ali. Um ursinho de pelúcia marrom, costurado no braço. O mesmo que Isadora levava para todo canto. Ao lado, uma blusa de tricô azul. Era da esposa. Ele reconheceria. Aquele cheiro, aquele tecido. Mesmo que o tempo tivesse levado tudo, Alan entrou no baú como se pisasse num templo. Ajoelhou, pegou os objetos com cuidado como se fossem relíquias. Não entendia como aquilo estava ali, mas naquele momento não precisava entender. Era um reencontro. Um elo com o passado que julgava perdido. Não era só um crime, era algo pessoal. Aqueles objetos não deveriam ter sido encontrados, mas estavam ali. Como se a estrada, em algum canto misterioso, tivesse decidido devolver um pedaço do que tirou. Alan chorou. Pela filha, pela esposa, por tudo. E pela primeira vez, chorou sem sentir culpa. Dias depois, Alan voltou à estrada. O sol nascia entre as montanhas, dourando o horizonte. A PRF havia encerrado o caso como crime organizado. A quadrilha foi presa, mas para Alan, aquilo era mais do que isso. Era um ciclo. Era como se finalmente os fantasmas pudessem descansar. E mesmo assim, havia algo que ainda o acompanhava. A estrada nunca mais seria a mesma. De tempos em tempos, no meio da neblina, ele ainda vê faróis que surgem do nada. Ouve uma buzina que soa mais como lamento. E por reflexo, olha no retrovisor. Nunca mais viu o caminhão. Nunca mais recebeu sinais. Mas sempre que a noite está pesada e o silêncio aperta, ele escuta aquela voz infantil no rádio, como sussurro do além. Papai, tô aqui. Alan sorri de leve, aperta o volante e segue viagem. Porque no fim das contas, a estrada continua. E alguns fantasmas, ele sabe, ainda dirigem por ela.